quando a gente lê o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, mais especificamente aí o texto do versículo de número 1 até o versículo de número 6, basicamente, e chegando no verso de número 7, quando ele tem ali uma ação sobrenatural do anjo do Senhor que purifica ali a sua vida, os seus lábios, tira dele a iniquidade e perdoa o pecado dele. Então, quando ele, a partir dessa hora em que o Senhor trabalhou, ele consegue ouvir a voz do Senhor. E aí nós entendemos que você só irá conseguir ouvir de forma a compreender a palavra do Senhor, a voz do Senhor, quando nós decidimos se ajustar à viagem do ID do Senhor. O profeta em nenhum momento se sentiu digno de coisa nenhuma, não é? Nós ouvimos a leitura que você pode ler e deve ler, do versículo de número 1 em diante, até o verso de número 5, 6, 7, ainda o profeta não conseguia, mas quando passa lá no verso de número 7, agora, ele lá no 7 fica purificado, porque houve um toque especial vindo do altar do Senhor. Glória a Deus. E é aí quando a gente começa a se ajustar. E ali onde ele vê, e ele diz, né, que aí então conseguiu ouvir a voz do Senhor, no verso 8. Verso 7, verso 8. E a voz de Deus dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? E ele agora entendeu o que Deus queria com ele. Deus queria o id dele. Deus quer o id seu. Deus quer o nosso id. Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós discipulemos. Deus quer que nós façamos discípulos. Foi o que Jesus veio fazer. Mandar a gente seguir. Quem não conhece o ensinamento do Senhor que diz: ide por todas as partes, fazer discípulos de todas as nações. Amém? Fazer discípulos e fazer discípulos. Só que para isso não pode ser de qualquer jeito. E aqui é onde está o nosso pensamento, viu, Sueli, Arimateia, Francisco? A gente precisa entender por que muitas vezes a gente não está conseguindo êxito. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Porque a gente não quer se ajustar à viagem do id, desse id do Senhor. A gente tem a nossa maneira de resolver. A gente tem a nossa maneira de querer, de entender, de compreender. E Deus não quer nem saber quem eu sou, quem você é. Ele é Deus e nós, sem Ele, não somos nada. Amém? O que o Isaías percebeu é que ele era homem impuro, que ele era homem de lábios impuros e morava no meio de um povo de impuros lábios, e agora ele tinha certeza que ele ia morrer porque ele tinha visto a santidade do Senhor. É o salário do pecado, né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, o salário do pecado que já é a morte. Amém? Como é que a gente escapa disso? Nós precisamos se ajustar à viagem do id do Senhor. É o que a gente tem aqui compartilhado em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes a gente pode... Mas o que seria se ajustar à viagem do id? É no entendimento de que nós estamos aqui só numa passagem. Nós viemos de um lugar, estamos em viagem e você está numa breve passagem por aqui. Um breve espaço de tempo que a gente passa. E a gente está em direção a um lugar já predefinido, predeterminado para os homens, Arimateia. As pessoas falam da doutrina da predestinação de uma maneira nada inteligente, eu diria até burra muitas vezes. Porque a predestinação do homem é de volta para casa, para o céu, para o seu lugar de origem, porque nós somos feitos à imagem, amém? E conforme a semelhança do Senhor. O que acontece ali é que nós estamos nessa viagem do id. Nós viemos de um Deus Todo-Poderoso
estamos passando por aqui e tem sempre alguém, alguma coisa querendo tirar a gente do foco. Para quê? Para que a gente vá para outro lugar, ou seja, a gente leve a nossa alma, inclusive, para uma condenação ao inferno, que é aí onde trabalham todas as religiões, todos os os entendimentos carnais, todas as ideologias humanas trabalham contrário à salvação, trabalham de maneira diferente do Evangelho. Só há uma forma de voltar para casa, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, pela obra realizada na cruz do Calvário, sem mais ninguém, sem mais nenhum acréscimo, sem mais nada. Tudo que passar de Jesus não procede da salvação. São tentativas, gente, de tirar a gente dessa direção. Diga viagem do ID. Porque viagem do ID é a garantia que você tem de que você está indo para casa de volta. Amém, Arimateia? Amém, Francisco? Sueli? Quando a gente garante, tem certeza que nós estamos andando pelo Evangelho de Jesus, a gente continua sendo homem do mesmo jeito, você sendo mulher do mesmo jeito, sendo tremendamente competente, cuidando de tudo que você tem, sem nenhum tipo de religião, porque, digo mais uma vez, as religiões não procedem da salvação, para a salvação, não cooperam para tal. E a gente dessa maneira segue a nossa vida em frente, sem nenhum problema, no entanto, garantindo que nós estamos fazendo o ID do Senhor. Amém? Amém. Ah, mas eu estou indo para o céu porque eu sou especial. Não, eu só estou indo se eu estiver dando testemunho de que alguém pode me seguir, isso ali, sabe? Isso é se ajustar a essa viagem. É igual viajar de ônibus, a gente dizia domingo, né? Ah, mas aqui tem um ônibus, tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Não, mas eu vou em cima do ônibus. Irmãos, não é aconselhável, sabe? Não procede de Deus. Todas as outras tentativas procedem como se não, eu vou pendurado lá na roda do ônibus da viagem. Pois vá para você ver se você não se arrebenta todo. Está cheio de gente querendo servir inclusive a Deus da sua maneira, da sua forma. E aí precisa se ajustar. É o equivalente a você entrar dentro do transporte do qual você faz parte. Amém? Se ajustar ao ID. Se a gente vai andar de moto, não é? A pessoa andar de moto, Arimateia. Não, eu quero andar do meu jeito, vou andar de ré em moto. Da onde, irmão? Moto só anda para frente. Nem tem. Amém? Então a gente não tem que inventar, tem que se ajustar a essa viagem. A gente está numa viagem de volta para casa. Precisamos nos ajustar à viagem do ID do Senhor. Por que do ID? Porque fazendo discípulos que a gente chega lá. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa. É isso que a palavra diz. Amém? O Senhor Jesus, ele diz no capítulo de número 7 de João, ele diz que aquele que crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é se ajustar à viagem do ID. O Senhor Jesus diz em João capítulo 8, não é? No verso de número 32, se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, e as minhas palavras, nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês serão meus discípulos. E então vocês conhecerão a verdade, e então a verdade vos libertará. Mas quantas vezes eu quero e digo que conheço a verdade, estou desviado do Evangelho? Não, você não conheceu a verdade. Quem conhece a verdade? Não, eu conheço a Bíblia. Conhecer a Bíblia é uma coisa. Estudar a Bíblia é uma coisa. Estudar a letra é uma coisa. Ser religioso é uma coisa. Mas conhecer a verdade é saber o que é a Bíblia, a palavra de Deus na vida prática. Isso é se ajustar à viagem do ID. Andar de conformidade com a palavra. Amém? Então nós precisamos tomar essa atitude nessa semana. O Isaías entendeu. Primeira coisa foi ele ter noção exata. A Bíblia diz que só o Espírito Santo é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi assim com o Isaías, precisa ser assim comigo e com você. Trata-se de quê então, pastor? Primeiro ponto, arrependimento. Não tem como nem sequer começar a se ajustar no ID, na viagem do ID, sem arrependimento. Foi o que Isaías entendeu. Na hora que eu me arrependo de verdade,
até do que eu achei que era bom. Então, nesse momento, eu consigo êxito, eu consigo vencer e eu consigo começar a minha caminhada. Amém? Louvado seja Deus. Para a gente conseguir caminhar, assim como o Senhor falou para o Josué, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, de toda a palavra do Senhor, nós precisamos começar pelo arrependimento. Saber que até o que nós fizemos de bom não procede de tão bom assim. Foi a conclusão do Isaías no capítulo 6 de Isaías, do verso 1 até o verso 8. Amém? Primeira coisa. A segunda coisa que a gente precisa ter convicção. Nós, do jeito que nós somos, jamais nós conseguiremos. Às vezes o nosso entendimento religioso da boa obra nos atrapalha. E a Bíblia conta uma história bonita de um homem chamado Nicodemos, lá em João capítulo 3, que ele soube da presença, da existência do Senhor Jesus e foi ao encontro dele e disse: ó mestre, nós sabemos que tu és um homem vindo de Deus, porque nós conhecemos Deus e sabemos que ninguém pode fazer o que tu está fazendo se Deus não for com ele. O Nicodemos estava tentando entender, sabe, Arimateia e Francisco, como era essa viagem do ídolo na terra, do jeito dele, da religião dele. Ele era um homem digno, bom, um homem capacitado. Mas Jesus disse para ele: não adianta, você não vai conseguir. Você precisa nascer de novo. Não adianta, porque a sua religião não vale nada. Foi o que o Senhor disse para ele. Ele disse: não adianta, que a sua teologia não vale nada, a sua formação não vale nada para a salvação da sua alma. Você precisa nascer de novo. Amém? Você precisa nascer de novo. João capítulo 3, o Senhor Jesus ensina ali, mesmo sendo jovem, com 30 e poucos anos de idade, estando tratando com um homem de cabelos brancos e de grande sabedoria, um príncipe do povo de Israel, no entendimento de que, para que a gente se ajuste ao ID, à viagem do ID do Senhor, a gente precisa entender que nessa nossa breve passagem aqui, não basta a nossa religião, nossa boa obra, nossas ideologias, nossas formações, nossos conhecimentos. Isso tudo é muito bom, mas isso não vai valer nada. Do contrário, pode inclusive atrapalhar até mesmo a salvação. Amém? Por isso que o Senhor chega para o Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Não é nascer do jeito especial, carnal, humano que você é, não. Nascer da água e do Espírito. Primeira coisa, eu preciso me arrepender. O Nicodemo tinha dificuldade de se arrepender porque ele achava que ele era bom. O Senhor disse: é preciso nascer de novo. Era uma nova criatura, uma velha criatura, você tem que virar uma nova criatura, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, confessando a Cristo com a sua boca em sã consciência, declarando que Jesus é o seu Senhor, Salvador, Redentor, que vive e reina, e dizendo: Jesus, vem morar no meu corpo, morar na minha vida, porque eu sou a morada do Senhor, e eu quero que o Senhor more na minha vida, para a glória do teu nome. Isso é nascer de novo, né? Isso é tomar uma decisão definitiva. Primeiro eu preciso me arrepender, depois eu preciso tomar a decisão de nascer de novo. Ah, mas eu tenho tanta coisa, tantas questões. Não adianta, eu preciso nascer de novo. Amém? Nascer de novo para quê? Para que a gente possa vencer em nome do Senhor Jesus. Isso é se ajustar à viagem do ID do Senhor. Glória a Deus. É preciso que nós entendamos também que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que de Deus se aproximam acreditem que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, ou se torna galardoador dos que o buscam. Então não adianta a questão religiosa, e não se fala aqui, no caso do Hebreus 11, verso 6 que eu fiz menção, de uma fé religiosa, não. A fé da qual o escritor de Hebreus, capítulo 11, verso 6 fala, é a fé que está registrada no mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, que ele diz que a certeza
daquelas coisas que a gente ainda não está vendo, que é a prova daquelas coisas que a gente espera acontecer. Amém? É desse tipo de fé, não é de uma fé dogmática, não é de uma fé religiosa. Sabe, Arimateia, aquela fé, como é que ela funciona na prática? Como é que ela funciona na prática? Para a gente entender. Eu não tenho um terreno para eu fazer a minha fazenda. Fato. Mas alguém chega e diz para você, você não conhece, não viu o terreno, mas está aqui no registro imobiliário escrito que está no seu nome, você pode tomar posse. Você ainda não viu o terreno, você não sabe como ele é, mas está registrado no seu nome, você pode tomar posse. A fé é algo parecido com isso. A fé é parecido com, por exemplo, você trabalhou o mês todinho, né? De repente, lá está um cartãozinho na mão, né? E alguém diz, o dinheiro está na conta. Você já viu o dinheiro? Mas você tem prova de que ele está lá, tem ou não tem? Hoje está tão fácil esse negócio que basta aproximar lá o cartão que já leva o dinheiro da gente. É um negócio sério, medonho, né? Para você ver como o negócio é complicado. A fé parece com isso. Não tem trabalho. Quando a fé ela é verdadeira, ela faz acontecer aquilo que a gente jamais imaginou que aconteceria. Mas ela precisa estar registrada, escrita. Isso é se ajustar à viagem do ID do Senhor. Quantas vezes eu estou querendo fazer as coisas do meu jeito? E aí é onde eu me atrapalho, porque não pode ser do meu jeito. Não pode ser na minha hora, não pode ser da minha forma, porque eu sou falho, sou humano, sou imperfeito. Amém? O Isaías entendeu isso. E o que a gente precisa fazer a cada dia? A gente precisa se ajustar a essa viagem. Eu preciso entender que eu estou numa viagem. Já passa. Faz pouquinho dia já era 2000. Depois 2020, 2021. Pessoas que a gente amava, que a gente conhecia há 2 anos atrás, estavam com a gente, agora partiram. Pessoas famosas que estavam com a gente, agora partiram. Se você fizer uma retrospectiva de 3 anos atrás, 4 anos, e você for olhar o tanto de pessoas que ainda era para estar conosco aqui, já partiram todas elas. São muitas. Desde pessoas famosas a pessoas que não são conhecidas. E a gente, quando vai parar e pensar, realmente é só uma passagem. Nós estamos numa viagem, passando por aqui. Às vezes a gente esquece isso. Amanhã, será que nós estaremos aqui? No ano que vem, será que você está aqui? Você não sabe, eu não sei. Por isso, o que fazer? O que tem que fazer? Se ajustar à viagem do ID e dizer, Senhor, eis-me aqui. Me diz como vou proceder e eu estarei indo. Porque o Isaías, no capítulo 6, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E do verso 9 em diante, nós vamos observar que ali o Senhor lhe deu total orientação. Amém? É Ele que nos orienta. Esse é o outro, mais um ponto importante. Como é que eu me ajusto à viagem do ID, vivendo única e exclusivamente pela palavra do Senhor, sem repetições, mas pela meditação, pelo estudo, pela busca, pela oração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.